Olá pessoal, quem fala aqui é Leandro Cavalcante. Nesta videoaula será abordada a instalação e configuração de servidor DNS. Para isso estarei utilizando o sistema operacional DebSqueeze. O primeiro passo é você colocar a interface de rede da máquina servidora como NAT. Logo após isso, nós iremos instalar o servidor bind 9. Para isso você precisa digitar apt-get install bind 9. Vamos dar um Enter, ele irá pedir a confirmação, diremos que sim. Esse é um processo um tanto quanto demorado, em torno de 30 a 40 segundos. Foi iniciado já o nosso servidor, agora nós iremos fazer a parte de configuração de rede. Iremos dar um Ctrl L. Agora eu irei configurar a rede da nossa máquina servidora. A mesma configuração tem que ser feita na máquina cliente, mas com IPs diferentes. Para isso você pode usar um editor de texto de sua preferência, seja ele Pico, Nano, VI, Vim, Gedit. Eu irei digitar o comando nano/etc/network/interface. Vocês podem ver, estou pegando o endereço de rede por DHCP. Nós iremos colocar static address. Iremos definir o nosso IP, 192.168.198.1. Iremos colocar a nossa máscara de rede. Como é o endereço de classe C, é 255.255.255.0. E o endereço de broadcast sendo o último IP da rede, 192.168.198.255. Iremos dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X, Ctrl L. Essa mesma configuração deverá ser feita na máquina cliente, pegando um IP diferente, seja ele do 92.168.198.2 até o 92.168.198.254. Logo após essa configuração, nós iremos desligar a máquina servidora. Iremos clicar na máquina, configurações, rede. Como vocês podem ver, está habilitada uma placa de rede em modo NAT. Para nós fazermos o download do servidor bind 9, nós iremos clicar, iremos até rede interna, iremos definir o nome da nossa rede interna. Eu irei colocar como DNSNet, que você poderia colocar qualquer nome. Essa mesma configuração terá que ser feita na máquina cliente. Iremos dar OK e iremos iniciar a nossa máquina. Nosso servidor foi inicializado, agora nós iremos à procura dos nossos arquivos de configuração do nosso servidor DNS. Iremos dar um cat/etc/bind/named.conf. Dentro desse arquivo ele cita mais três arquivos: o /etc/bind/named.conf.options. Esse arquivo ele guarda as principais configurações gerais do nosso servidor DNS, que nós iremos configurar. O próximo é o etc/bind/named.conf.local. Esse arquivo deve ser usado pelo usuário para adicionar novas zonas, novos domínios, de DNS relacionados aos nossos domínios locais. E o terceiro, que é o etc/bind/named.conf.defaultzone, ele guarda todos os dados das zonas padrões, sejam eles a interface de loopback, os de DNS reverso para o endereço de loopback, dentre outras configurações. Iremos dar um Ctrl L. Conforme descrito anteriormente, conforme falado anteriormente, as configurações gerais do bind do nosso servidor DNS estão no arquivo etc/bind/named.conf.options. Nós iremos ver o que tem dentro desse arquivo. Vamos lá, nano/etc/bind/named.conf.options. Iremos dar um Enter. Nessa linha aqui, ele fala que você pode configurar o diretório de cache para o bind. Nesse caso aqui está no /var/cache/bind, que várias linhas comentadas, ou seja, sem efeitos. Temos a forwards. Esse forwards ele permite que você escolha em quais servidores as requisições de DNS serão repassadas, caso exista algum servidor maior que o nosso dentro do domínio. Como ela está comentada, ela está sem efeito. Nós temos aqui o AutoNX Domain, que configura se o servidor deve responder a uma autoridade para requisições a domínios que não conseguir encontrar. E finalmente nós temos aqui o Listen on V6,
que é para o seu servidor responder às requisições feitas por endereço de IPv6, caso a sua rede já use isso. Nós não iremos alterar nada, porque essa configuração ela é adequada para a nossa prática, então nós ficaremos com essa versão original do arquivo. Iremos dar um Ctrl X, Ctrl L. Agora nós iremos editar um arquivo, porque nós precisamos definir o banco de dados de registro do nosso servidor DNS, que compõe o nosso domínio ou o nosso subdomínio. Iremos dar um nano no /etc/bind /nameit.conf.local. Aqui tem algumas linhas aqui comentadas, sem efeito. Iremos adicionar alguns parâmetros. Zone definindo que ela é um domínio ou um subdomínio. Iremos dar um tab aqui, abre e fecha parênteses. Agora nós iremos colocar o nome do nosso domínio. Vamos colocar aqui um Leandro Cavalcante.com. Iremos dar espaço, abre chaves. Iremos definir o tipo de site que ele é do tipo mestre, ponto e vírgula. Iremos definir aqui agora a pasta, aonde ficará esse banco de dados. Iremos colocar no etc/bind/db database, né? Banco de dados, ponto, Leandro Cavalcante.com, ponto e vírgula, fecha chave. Iremos definir agora a nossa zona de DNS reverso. Essa zona aqui de cima nós estamos definindo de nome para IP. Agora nós iremos definir de IP para nome. Iremos colocar o nosso IP ao contrário. Vamos lá, 198.168.192. Ponto in-addr.arpa. Abre chaves. Iremos definir o tipo, assim como a de cima ela é mestre, master, ponto e vírgula, file. Iremos colocar no /etc/bind/db database .198.168.192, ponto e vírgula, fecha a chave, ponto e vírgula. Vamos subir aqui, que eu esqueci de colocar esse ponto e vírgula aqui. Iremos ponto e vírgula, iremos dar um Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X, Ctrl L. Agora nós iremos criar os dois arquivos citados anteriormente, que são dois arquivos de banco de dados. Iremos dar um cd etc/bind. Como vocês podem ver, tanto o arquivo db.leandrocavalcante.com e o do nosso DNS reverso, que é o db.9868.192, não foram criados. Vamos criá-los. Digite touch db.leandrocavalcante.com e o db.98.168.192. Iremos dar Enter e dar o comando ls. Como vocês podem ver, os dois arquivos, tanto o db.9868.192 como o db.leandrocavalcante.com, foram criados. Irei dar um Ctrl L. Agora nós iremos editar o arquivo db.leandrocavalcante.com. Iremos dar um nano db.leandrocavalcante.com. O arquivo está vazio. Nós iremos digitar cifrão ttl. ttl ele indica o tempo de vida dos registros da nossa zona, ou do nosso domínio ou do nosso subdomínio. Irei colocar aqui 604.800. Esse tempo é em segundos. 604.800 ele indica uma semana. Iremos digitar @in soa. Esse SOA ele vai indicar o início de autoridade do nosso servidor em questão, que será renomeado para srv.leandrocavalcante.com. Esse srv é de server. Iremos digitar localhost.
srv.leandrocavalcante.com.espaço, abre aspas, próxima linha. Então tab aqui, 1, ponto e vírgula, espaço, serial. O serial é um número que deve ser implementado a cada atualização do nosso domínio ou do nosso subdomínio. Próximo é 28.800, dá 8 horas, ponto e vírgula, refresh. Refresh é o tempo de intervalo para um servidor DNS secundário consultar o servidor primário para saber se houve alguma alteração. O próximo é 14.400, 4 horas, que é o retry. Ele é o tempo de retentativa caso haja falha na comunicação com o servidor. O próximo é 3.600.000. Isso dá 41 dias. Expiry. O expiry ele é o tempo de descarte das informações de cache. E por último, 84.400, aproximadamente um dia, 23 horas e 40 minutos. O minimum. O mínimo ele é o tempo para permanência de dados do tipo NX domain em cache. Ponto e vírgula, arroba /ins. Esse ins ele vai indicar o servidor de nome responsável pela zona de domínio. No nosso caso aqui, srv.leandrocavalcante.com. Arroba espaço in espaço mx. O mx ele vai permitir a comunicação dos servidores de e-mail do domínio a cada 10 segundos do srv.leandrocavalcante.com. Vamos fechar o parêntese aqui que eu esqueci. Espaço. Fechamos o parêntese. Pode fechar aqui. Agora nós iremos digitar srv in a. O parâmetro A ele vai associar o nome dos hosts relevantes do nosso domínio. No nosso caso aqui, o srv está no IP 192.168.198.1. Toda vez que você digita lá srv, ele vai associar esse IP. Vamos dar um Enter. Agora nós iremos digitar servidor web in cname. Esse cname ele está criando um apelido para os hosts que possuem nomes. Como o nosso é o nosso próprio servidor, srv. Iremos digitar aqui agora também o IP do cliente in a 192.168.198.2, servidor FTP, que é para transferência de arquivos, a 192.168.98.3. Vamos criar um servidor de e-mail em a 192.168.98.4. A síntese do bind é muito rígida, portanto você tem que tomar o máximo de cautela ao você editar o arquivo e evitar cometer erros de digitação. Vamos dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X, Ctrl L. Eu tinha visto que eu tinha errado outro arquivo aqui. É o arquivo named.conf.local, que é onde está aqui, esse primeiro aqui, db.leandrocavalcante.com. Estava errado, estava bd, era algo assim similar. Vocês corrijam aí, é db de database, db. O nome sugestivo aí do domínio de vocês.
Agora nós iremos editar o arquivo que contém as informações do nosso DNS reverso. Daremos um nano no db.92.168.192. Daremos um enter. Digitaremos cifrão ttl 604.800, uma semana, arroba in soa localhost ponto srv ponto leandrocavalcante ponto com ponto espaço, abre parêntese, próxima linha, 1 ponto e vírgula espaço serial 604.800, refresh 86.400, uma semana, retry 24.19.200 para expire e 604.800, fecha parêntese, ponto e vírgula, para negative cache ttl. Esse negative cache ttl ele vai armazenar as informações sobre recursos que não existem. Daremos um enter, ponto e vírgula, arroba in ns.srv ponto leandrocavalcante ponto com ponto. Agora digitaremos um in ptr. Esse ptr ele possibilita consultas de DNS reverso, srv ponto leandrocavalcante ponto com ponto 2 in ptr cliente ponto leandrocavalcante ponto com ponto 3 in ptr ftp ponto leandrocavalcante ponto com ponto e 4 em ptr mail ponto leandrocavalcante ponto com ponto. Daremos um Ctrl O, Enter, Ctrl X, Ctrl L. Agora nós iremos restartar o serviço. Iremos no etc init.d bind 9 espaço restart. Nosso servidor foi iniciado. Para ver se tem algum erro no servidor, nós iremos no tail /var log syslog. Se deu alguma mensagem diferente dessa minha, houve algum erro. Só você procurar na mensagem que ajudará a identificar o problema. O meu aqui tinha dado um erro antes. No nosso daqui um nano /etc /bind /nabit.conf /local novamente. Aqui no nosso file eu tinha esquecido de colocar um barra aqui. Tanto na máquina cliente como na máquina servidor nós temos que editar outro arquivo. Iremos dar um nano aqui /etc /resolve.conf e tem que estar exatamente como o meu. Search, procurar o nosso domínio, nosso caso aqui leandrocavalcante.com, e o embaixo name server, o IP correspondente ao nosso domínio. E dá um Ctrl A, Ctrl X, Ctrl L. Estou aqui na nossa máquina cliente
Irei testar algumas configurações do servidor DNS. Irei pingar no srv.leandrocavalcante.com. Como vocês podem ver, os dois estão se comunicando. Vou dar um Ctrl C. Vocês podem ver, não houve perda de pacotes. Irei dar um Ctrl L aqui na máquina cliente. E o mesmo farei na máquina servidora. Irei pingar a máquina cliente. cliente.leandrocavalcante.com. Vocês podem ver a máquina 192.168.98.2, que é o cliente, que é essa nossa máquina cliente. As duas estão se comunicando e não há nenhuma perda de pacote. Irei dar um Ctrl L. Irei na máquina cliente. Nós iremos utilizar o NS Lookup para testar algumas configurações do servidor. Iremos dar Enter. Iremos setar os registros do tipo MX e PTR. Iremos setar os MX do leandrocavalcante.com. Vocês podem ver, ele deu o nosso endereço, o endereço do servidor e a porta. E aqui, o servidor de MS, como ele me falou, que é o servidor de e-mail, aqui, srv.leandro. Tranquilo. Para sair, basta digitar exit. Iremos no NS Lookup de novo. E iremos setar agora os arquivos do tipo PTR. Set, que é igual a PTR. Iremos digitar IP para saber o que está rodando esse servidor. 98.1. Que o nome dele é SRV. Que está pegando o endereço por ARPA, ou seja, o DNS reverso. 92.168.198.2. Também está pegando o endereço reverso. E o nome da máquina é cliente. Temos 92.198.192.3. Opa! 98.68.192.3. Errei. 92.68.192.98.3. Olha lá, nosso servidor FTP de transferência de arquivos. E 92.168.198.4, que é o nosso servidor de e-mail. Caso você queira resolver o nome de domínios externos, basta você adicionar mais uma placa de rede, colocar lá como NAT. Você vir aqui, você setar em um site aí, um Google da vida. Estarei agora adicionando mais uma placa de rede para nós fazermos alguns testes externos de domínio. Iremos no arquivo nano etc network /interface. Iremos adicionar aqui mais uma placa allo hotplug eth1 face eth1 e net dhcp. Iremos dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X, Ctrl L. Iremos dar um Halt aqui para desligar esse servidor. Com o servidor desligado, nós iremos selecionar a máquina servidora, configurações, rede. Iremos escolher aqui outro adaptador. Escolher NAT, OK. Iremos iniciar o servidor. Nosso servidor foi inicializado. Irei na máquina cliente. Irei usar novamente o NS Lookup. Eu irei setar para o endereço externo, para o domínio externo, né? Irei setar no www.leandrocavalcante.com.
google.com. Você pode perceber que mesmo a minha máquina cliente sem internet, ela consegue resolver o nome a partir do servidor DNS que tem acesso à internet. Fica aqui meu agradecimento por terem assistido a videoaula. Avaliem, comentem, críticas são bem-vindas, desde que sejam construtivas. Qualquer dúvida pode estar nos comentários ou enviar para o e-mail que está na intro do vídeo ou até mesmo na descrição do vídeo. Desejo a todos bons estudos e até a próxima videoaula.